eu fiquei muito tempo na casa dos meus pais esse último mês, né? E aí, para quem não sabe, eu moro sozinha desde os meus 22 anos, e eu já estou com 30, então tem 8 anos morando sozinha. E a gente acaba criando uma série de costumes e manias e jeitos de fazer as coisas quando a gente tem o nosso próprio cantinho, que é muito diferente de quando a gente está morando com outras pessoas, seja um companheiro, seja pai e mãe, né? Seja amigo. Tem um monte de lembranças e situações que eu fiz uma autoanálise. E no começo eu até me questionei um pouco do porquê que eu tinha saído da casa dos meus pais, né? Porque vem muito aquela sensação de nostalgia e saudades e conversas e às vezes lembranças e etc. E essa sensação faz você se questionar por que você não volta para aquele local? Por que, ainda mais, né, com 30 anos, conta para pagar, trabalho e etc. A gente sabe que a vida não é tão simples e tão fácil. Então, a gente começa a se questionar, né? Se tivesse ficado na casa dos pais, o que seria feito de diferente? Como estaria a minha vida? Se eu voltar, né, como que ficará a vida? Mas aí, conforme foram passando os dias, a gente vai vendo que a gente cresce e passarinho, quando cresce, quer voar. E aí a gente entende que aquele local já não lhe pertence mais. Porque você, quando você nasce, os pais às vezes têm essa sensação de que é quase que uma simbiose, né? O filho e o pai é uma coisa única. Mas isso não é verdade, né? Os filhos são seres humanos com sentimentos, com vontades próprias, com características e personalidades próprias, independente dos pais. Então, muitas vezes, as ideias não batem, o jeito de ver o mundo não é da mesma forma, até pela questão de vida que cada um teve de uma forma, né? Os pais já existiam antes dos filhos nascerem, e muitas das vezes a gente acaba querendo voltar para este local por uma questão talvez até de conforto, de segurança. Mas a gente tem que lembrar que a casa dos pais tem que ser o local onde a gente tem uma pessoa ou duas pessoas, né, pai e mãe, onde a gente sabe que se a gente precisar, a gente tem o abraço, o acolhimento, a escuta, mas não pode ser o local onde nos impossibilita de viver o resto das nossas vidas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa enfrentar os problemas do mundo, e esses enfrentamentos são necessários para a nossa própria evolução. Então, lógico, ficar na casa da mãe, do pai é gostoso, é confortável, é cômodo, mas a gente precisa criar o nosso jeito de fazer as coisas. A gente precisa começar a olhar para o mundo da nossa forma, né? E vamos lembrar que zona de conforto é muito gostosa, mas ela não te movimenta. Não saí da minha casa, né? Eu só estava ficando alguns dias lá e voltando para casa e depois indo de novo. Enfim, gerou essa reflexão de, poxa, que gostoso. Mas não, eu não voltaria, porque hoje eu já criei toda uma estrutura e um jeito, um estilo do jeito que eu gosto de viver. E é importante você, como filho, querer construir algo, querer ir atrás e se descobrir muitas vezes, né? Entender qual é o seu estilo, entender o que você gosta. Quando eu me mudei, eu gosto de dizer que foi uma descoberta que eu nem esperava, porque a minha mãe sempre gostou das coisas bem branquinhas, móveis brancos, os potes transparentes, e quando eu fui fazer as compras de Tupperware, essas coisas para casa, eu parecia que eu estava vendo cor pela primeira vez, porque eu podia comprar um pote roxo se eu quisesse, eu podia comprar uma jarra laranja. Então esse é um processo de descobrimento muito rico e muito importante para você se conhecer. E você, como pai e mãe, precisa também entender que o teu filho não é uma simbiose que existe junto de você, né? Porque tem pai e mãe que acha
que o filho é um pedaço, é um braço dele, né? E tem que fazer tudo do jeito que ele quer, e tem que agir, pensar como ele age, pensa. E não, o filho é um ser humano à parte, que existe, que você fez, mas que tem as próprias vontades e os próprios sonhos. Então, deixar também com que o filho realize e faça as coisas da forma que ele quer. E se ele errar, ele vai aprender com aquilo. Não fique tentando também controlar para evitar dores, evitar sofrimento, evitar traumas, evitar... Deixa, porque essa situação de evitar vai gerar traumas também. O processo de errar é tão importante quanto o processo de acertar. Então, você, pai, mãe, que às vezes faz até por carinho, por cuidado excessivo, preste atenção. Deixa seu filho, sua filha, fazer as coisas conforme o que eles imaginam. Deixa, vamos dar liberdade também para a imaginação, para essas novidades. É uma outra vida, outras realidades. Às vezes o que você viveu não é o que o teu filho vai viver, porque o mundo muda o tempo todo, apesar de parecer que não. Então, você como pai, deixa o passarinho voar. E você como filho, voe sem medo, porque isso vai te trazer muitas coisas positivas. Talvez uma dor ali e aqui, mas isso também engrandece, isso também faz refletir, tá bom? E se você já passou por isso, concorda, discorda, não esquece de deixar nos comentários a sua opinião. É muito importante para eu também entender se vocês estão gostando ou não do conteúdo. Se você quer que eu fale sobre alguma coisa específica, um assunto, alguma dúvida, enfim, deixa nos comentários também. Por hoje é isso, espero que tenha ajudado. Um beijinho e até a próxima!